Você ouve Band News Goiás, segunda edição. Cinco horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Gente, uma prática comum e perigosa. A automedicação provoca cerca de 20 mil mortes por ano no Brasil. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos, a Abifarma. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás, Lorena Bahia. Lorena, boa tarde. Seja bem-vinda ao Band News Goiás, segunda edição. Boa tarde, Alexandre, Ronilma, ouvintes da Rádio Band News. É um prazer estar aqui com vocês no Band News, segunda edição, para a gente falar desse tema que é tão importante, que é a automedicação, que, como você bem falou, tem sido causa de óbitos e também de internações em nosso país. Lorena, a gente começa querendo entender esse grande número de pessoas que se automedicam causa quais principais problemas? Olha, a automedicação, ela pode levar a pessoa a um diagnóstico por conta própria, sem o aconselhamento, sem o acompanhamento de um profissional. Então, ela pode mascarar sinais e sintomas, levando ao agravamento do estado de saúde de uma pessoa que buscou solucionar o seu problema por conta própria. Então, isso é um dos riscos da automedicação, né, que é o autodiagnóstico. A gente também pode falar das reações alérgicas, né? Então, medicamentos, eles são compostos por diversos princípios ativos, né? E, assim, existem combinações de substâncias, interações medicamentosas, inclusive com outros produtos. Então, tudo isso pode desencadear também reações alérgicas, desde aquelas mais sutis até reações mais severas. Nós temos também, como consequência da automedicação, as intoxicações. Nós temos dados do Sistema de Informação de Intoxicação do nosso país que mostra que medicamentos são a principal causa de intoxicação. Medicamentos intoxicam mais do que agrotóxicos, intoxicam mais do que drogas ilícitas. Então, a intoxicação é um dos perigos da automedicação e a gente precisa considerar também outros eventos, como a resistência aos medicamentos, no caso dos antibióticos. Então, a resistência antimicrobiana, ela sempre acontece quando um medicamento é utilizado ou por um período prolongado demais, ou quando a gente usa uma substância inadequada para tratar determinado problema. Então, chega um momento que o nosso organismo, ele não consegue mais responder à ação dos medicamentos, o que faz com que os tratamentos sejam ainda mais complexos e demorados. Então, a automedicação, ela traz diversas consequências para as pessoas. Presidente, vocês da área da farmácia têm dados sobre a quantidade de pessoas que se automedicam no país, em Goiás? Como é que está esse cenário atualmente? Sim, nós temos uma pesquisa feita pelo Datafolha, que é uma pesquisa do ICTQ, que é um instituto, né, de pós-graduação, e essa pesquisa mostrou para a gente, ela foi realizada agora, foi lançada em maio desse ano, na campanha do uso racional de medicamentos. Essa pesquisa mostra para a gente que mais de 86% da população assume que é adepta da prática da automedicação, sendo que na faixa etária mais jovem, que vai dos 25 anos aos 44 anos, é a população que mais se automedica. E qual que é a principal forma de se automedicar? É buscando informações no Google, na internet. E quando você entra na internet, a gente tem que lembrar que vem informações de todas as maneiras, e nem sempre essas informações são advindas de fontes confiáveis. Então, as pessoas, elas fazem um autodiagnóstico e também são adeptas à prática da automedicação.
Isso pode ter dois tipos de desdobramentos. Às vezes a pessoa toma o medicamento por conta própria, mascara sinais e sintomas, né? Então controla aquele sintoma que estava incomodando, e isso pode gerar atraso no diagnóstico, ou seja, ela deixa de procurar um profissional de saúde para ter o diagnóstico correto e não trata o problema, a doença em si. E tem aquelas situações onde o paciente ele vai ter um agravamento do seu quadro. Então, assim, a pessoa ela vai ter mascarados sinais e sintomas e o seu quadro pode se agravar, principalmente quadros de desidratação. Às vezes ela vai confundir, por exemplo, uma gripe comum, um resfriado. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem vários casos, por exemplo, de influenza. Então, ela deixa de ter o diagnóstico correto, deixa de receber o tratamento adequado, porque ela mascarou sinais e sintomas através da automedicação. Então, essa pesquisa, ela mostrou para a gente que as pessoas, na busca por facilidade, para não ter que marcar uma consulta, para não ter que ir até a farmácia ou até um outro serviço de saúde, elas se automedicam. E eu sempre gosto de lembrar, Alexandre, que hoje o profissional farmacêutico, ele é o profissional de saúde mais acessível à população. Nós estamos em meio a um feriado, e todas as farmácias que estão abertas, elas têm que ter um farmacêutico durante todo o seu horário de funcionamento. E o paciente ele não precisa marcar horário para falar com o farmacêutico. Então, se você tem transtornos menores de saúde, se tem sinais e sintomas que você queira usar algum medicamento, procure a orientação do farmacêutico. Por quê? Ao te receber na farmácia, ele vai entender qual é a sua situação de saúde e ele pode fazer a triagem para um outro serviço de saúde, para um outro profissional, para você receber o diagnóstico, ou tratar esses sinais e sintomas e te auxiliar no autocuidado. Então, o farmacêutico, ele identifica quais são as comorbidades associadas desse paciente, ele faz a análise clínica desse paciente e, através dos sinais e sintomas, ele pode indicar uma melhor alternativa terapêutica e te auxiliar no controle dos sinais e sintomas dos transtornos menores de saúde. Então, não perca essa oportunidade, não se automedique. Você tem um profissional de saúde que está acessível para você. Presidente, eu fiquei com uma dúvida e gostaria também de entender essa parte. Existe um risco maior de medicamentos que, quando ingerido em alta quantidade, ou também, né, sem a prescrição devida, de forma de automedicar-se mesmo, prejudicam mais? Por exemplo, anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, esses apresentam maior risco, assim como a própria Abifarma já disse uma vez? Olha, a gente tem sempre que considerar as características individuais de cada paciente. Essa pergunta sua é muito interessante, Alexandre, porque assim, se a gente for pensar, por exemplo, nos medicamentos que são isentos de prescrição, os MIPs, que são aqueles medicamentos que ficam fora do balcão. Esses medicamentos, teoricamente, eles têm um risco menor, um potencial menor de causar danos, efeitos adversos, mas eles não são isentos totalmente desses riscos. Então, para um paciente, por exemplo, que tem outras comorbidades, um paciente que tem problemas hepáticos, um paciente que faz uso frequente de bebida alcoólica ou que tem algum tipo de hepatite, esse medicamento pode causar um quadro de intoxicação de medicamentos, mesmo ele sendo um MIP. Então, a gente tem que observar as características de cada paciente, mas existem sim aqueles medicamentos que podem causar um dano maior ao paciente. São os medicamentos que na farmacologia a gente chama de medicamentos de janela terapêutica estreita. São aqueles medicamentos que a dose efetiva dele, aquela dose que você toma para
ter o efeito é muito próxima da dose letal, da dose que intoxica esse paciente. Então, esses medicamentos, eles precisam ter uma vigilância maior, que são medicamentos usados na anticoagulação, alguns anti-inflamatórios. A gente tem também os medicamentos digitálicos, né? Esses medicamentos, eles precisam de um acompanhamento mais de perto. Posso citar também o lítio entre esses medicamentos. É claro que são medicamentos que normalmente a pessoa não faz uso por conta própria, mas a gente tem que lembrar que são medicamentos que têm uma facilidade maior de levar a um quadro de intoxicação do paciente. E essas intoxicações nem sempre elas virão porque o paciente vai tomar uma dose maior do que aquela que foi recomendada. Às vezes são por características da sua própria condição física, às vezes são por características de outras doenças associadas que ele tenha e que precisam ser acompanhadas por um profissional de saúde. Ok, presidente, muito obrigado. Agora são 5 horas e 47 minutos. Para quem está ouvindo aqui sintonizado na 90.7, nós conversamos com a presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Goiás, a Lorena Bahia. Novamente, presidente, muito obrigado pelos esclarecimentos tragos para os nossos ouvintes. Alexandre, eu que agradeço a Band News por essa oportunidade. Me coloco o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás e os nossos quase 15 mil farmacêuticos à disposição da sociedade. Onde tem farmacêutico, tem sempre um profissional disposto a cuidar e a orientar a população. Muito obrigado, um grande abraço e bom feriado. Muito obrigado a senhora também, um bom feriado. 5h47. Na Safra I